Então, Em Busca de Sentido é o livro. Eu tinha combinado com vocês antes de entrar no assunto do livro em si, a gente falar um pouquinho sobre a trajetória dessa ideia de sofrimento, né, no decorrer da história. E aí, eu estava lendo o livro Transhumanismo e a Imagem de Deus, que é um livro da Edições Vida Nova, e não esperava encontrar essa narrativa do tempo. E isso me fez pensar, e por isso que eu vou começar falando sobre isso. E por que isso tem a ver com Em Busca de Sentido? Porque a narrativa do livro em si, ela vai falar sobre um estado de sofrimento extremo, né, que é do Viktor Frankl, no campo de concentração, e como ele encontra sentido nesse contexto de sofrimento extremo. E esse livro do Transhumanismo e a Imagem de Deus já é uma narrativa sobre nossa situação pós-moderna, ou seja, já é uma situação que passou por esses períodos de guerra, de grandes catástrofes, né? Teve essa questão do nazismo, que foram escândalos do racionalismo humanista. Digamos, o homem acreditou que o humanismo era um bom caminho para se construir uma sociedade, né? Sem religião e sem os conceitos cristãos, e, na verdade, estourou guerras absurdas e situações absurdas como o próprio nazismo. Então, desconectando um pouco da história para falar sobre esse momento de pós-modernidade, onde a gente passa por essa descaracterização do indivíduo, do sujeito, e se vê como parte de um todo, parte de um coletivo, parte de uma massa. E isso é um pouco, como que eu posso usar a palavra? Não, reconfortante não é a palavra, é cômodo. Não reconfortante, é cômodo. Por quê? Porque ao estar sendo parte de um todo, eu deixo de olhar para mim. Eu deixo de fazer essa autorreflexão. Né? E uma das coisas interessantes do livro aqui é que o autor ele não tem muita opção, ele está em sofrimento profundo, ou ele olha para dentro de si, né? Ou ele se enxerga como indivíduo e para não esquecer da própria humanidade, ou ele sucumbe ao sofrimento extremo. E nós, na pós-modernidade, a gente vive meio anestesiado nesse senso de massa, né? Mas na massa você só está no bolo. E nesse livro, Transhumanismo e a Imagem de Deus, o autor faz uma reflexão sobre o tempo, e é aí que eu quero falar. A partir do século XVI, olha como a gente não para pensar nisso, né? Como que a gente se conecta. Ai, que susto, cachorro! Ai, gente, minhas cachorrinhas, chegou alguém aí na frente, pronto. É duas, gente. Ai, santo Deus. Essa questão do tempo, a gente não para pensar, né? O quanto compartilhar uma ideia de tempo faz com que nós também compartilhemos histórias, né? A mesma história, digamos assim. É por isso que a história bíblica, por exemplo, ela é linear, ela dá a história da salvação, né? O enredo da salvação, ele constrói uma cronologia. Então, são momentos, criação, queda, redenção. Nós estamos vivendo, digamos que numa narrativa apocalíptica, né? Porque nós estamos aguardando o juízo final para então ter a consumação final e a redenção final, onde nós vamos estar em plenitude com o Pai. Então, nós temos essa cronologia bíblica bem explicada na nossa mente. Isso conecta todo cristão em qualquer lugar do mundo. Independente do calendário, porque o calendário judaico, por exemplo, é diferente do calendário ocidental, né? Eles não zeraram a partir do nascimento de Jesus. Então, nós estamos em uma linha histórica, os judeus estão em outra linha histórica, né? Eles não se conectam à nossa narrativa bíblica porque eles não acreditam que Jesus é o Messias. Então, veja, cada pessoa dentro de uma narrativa, vai viver um tipo de tempo, embora todos nós estejamos vivendo agora. Mas a gente não para pensar o quanto o tempo mecânico também nos treina para estarmos nesse contexto de massa. Porque, por exemplo, a partir do século XVI, foi inventado o relógio de ponteiro, né? Antigamente, os relógios ficavam nas praças públicas,
porque isso era uma forma de ordenar o tempo das pessoas, ou seja, ali você conseguia ordenar o tempo de trabalho, quanto custa a hora de trabalho. Ali você consegue dar sentido para cada coisa que as pessoas fazem. Inclusive, tem em 1800 e bolinha, não vou lembrar exatamente o ano, mas nessa era de 1800 e alguma coisa, houve uma revolta popular na França contra os relógios públicos. Então, as pessoas que vinham passando por essa transição de um tempo cíclico para um tempo mecânico, elas sentiram-se oprimidas. Né? Você vê, hoje em dia a gente nem para pensar nisso, né? O quanto o tempo mecânico ordena a nossa vida. E de repente a nossa vida passa e a gente nem está vendo no que a gente está se conectando e qual o sentido nós estamos dando para a vida que a gente vive, né? No tempo que a gente habita. Então, essa noção de agora, essa noção de como você percebe o agora, ela também pode ser um ponteiro, digamos, ou uma bússola, né, como o Adam Smith fala, sobre como você guia a sua vida. Qual a identidade você constrói vai depender do tempo que você se conecta. Né? Então, a maioria das pessoas, agora na pós-modernidade, ou na chamada modernidade tardia, elas estão sendo moldadas pelo tempo mecânico. E esse tempo mecânico dita para elas uma identidade, uma narrativa. Você tem que ter consciência dos direitos humanos, você tem que ser ou feminista, ou você tem que ser naturalista, ou você tem que estar dentro de uma narrativa dessa que faça sentido dentro dessa mecânica desse tempo. E dentro disso, o sentido vai se perdendo. Por quê? Porque as pessoas não têm muito mais. Você vê que até às vezes, como cristãos, nós rejeitamos o tempo sagrado no sentido das datas, né? Ah, não, é comercial. Ah, não. E vai se distanciando cada vez mais de marcações que possam dar sentido à identidade que você constrói. Me fez pensar bastante em relação a o que esse cara passou dentro do campo de concentração. Ele precisou encontrar um sentido também relacionado a uma história. Não por acaso ele é judeu, né? Embora eles não acreditem em Cristo como Messias, eles têm essa noção de narrativa hebraica da criação, eles têm essa conexão com o propósito de Deus, com a aliança que faz com o povo. Com certeza isso tem uma influência direta no sentido em que ele encontra quando ele se vê perdido no tempo. Porque não sei se vocês já ficaram no hospital, eu infelizmente já fiquei algumas vezes internada. E quando a gente fica internado, parece que o tempo, você sai do tempo e espaço, é outro tempo e espaço. Eu me lembro quando eu sofri um acidente, quando eu tinha 17 anos, que foi quando eu quebrei minha coluna, simplesmente parecia que as horas não passavam, gente. Porque dentro do hospital parece que é sempre o mesmo horário, porque aquelas luzes brancas, né? As luzes brancas assim. O shopping, por exemplo, quando você entra no shopping, o Adam Smith, no livro Você é Aquilo que Você Ama, ele fala que o shopping é um tipo de templo moderno, que é onde você entra e se desconecta do tempo mecânico. E realmente, porque as janelas do shopping, a iluminação do shopping, tudo é feito para você se desconectar desse tempo mecânico. E ali existem os altares, né, no shopping, por exemplo, que são as vitrines. Você fica ali igual numa Disneylândia, né? E só vai passando cartão. E no hospital é a mesma coisa. É lógico que no hospital você está em outra esfera, outro tipo de templo, o templo da dor. E ali você também fica num ambiente que parece que você está num limbo, porque você acha que é 10 horas da manhã, aí de repente você acha que já passou, sei lá, já deve ser umas 6 horas da tarde, você vai ver, é 11 horas da manhã. As horas não passam, você não sabe quando é dia, você não sabe quando é noite. E nesses momentos que você se desconecta desse tempo mecânico, você tem duas opções, igual o Victor Frank dá ali. Ou sucumbir à dor, ou no caso do shopping, sucumbir aos prazeres, né? Ou no caso do hospital, sucumbir à dor, no caso do shopping, sucumbir aos prazeres, ou olhar para dentro de si, né? E aí eu acho que chega a questão do sentido. Quando você olha para dentro de si, você tem duas percepções. A percepção de que você é finito,
e que você é inútil no sentido de que não exista força possível que você consiga movimentar para mudar uma situação de sofrimento. O prazer, ele te anestesia, né? Ele te ilude, mas o sofrimento, ele te sacode, ele te coloca de frente com a morte. Ou seja, você não tem outra opção. Ou você sucumbe, né, na dor, ou você busca em algo a pegar, algo a se agarrar. E aí, eu acho que essa noção de sofrimento, pra gente, ela influencia muito. No livro As Fronteiras do Self, ele está até aqui, não sei se eu vou conseguir pegar ele, porque ele é um livro bem grosso. Não sei se eu consigo pegar ele aqui para mostrar para vocês. Ó, esse livro aqui, As Fronteiras do Self, é do Charles Taylor. Ele vai falar o seguinte, que a modernidade, ela expulsou o sofrimento da, da discussão, né, da pública, do sentimento coletivo. É como se a era da modernidade fosse um grande shopping center. Uma era em que falar de sofrimento ou pensar em sofrimento não é uma prioridade. Diferente, né, da antiguidade. Os gregos, por exemplo, eles viam o sofrimento como parte da vida humana, como uma forma de você moldar o seu caráter. Na era cristã, a mesma coisa. O próprio Cristo vem e padece, porque é uma forma de se identificar. É uma forma de se identificar com o ser humano, né? A Bíblia, inclusive, fala que convém que o próprio Cristo fosse passar. Ai, consigo falar com o cachorro falando, gritando, gente. Que o próprio Cristo passasse, padecesse também, né, pela dor. Tem um versículo que fala que se Deus não poupou seu próprio filho, né, de passar por essa dor. Porque o sofrimento, ele é, ele é inerente à vida humana. E ele é a grande incógnita da vida humana, né? Se você pegar o que as pessoas discutiam, né, na antiguidade, qual a discussão que elas promoviam, era sempre tentando compreender a origem do mal, vulgo sofrimento, né? Por que nós sofremos? Por que o homem sofre? Por que Cristo sofre, né? Por que uma vez o teólogo Spron, ele fala uma coisa que é bem interessante, ele fala assim, que se o propósito da salvação fosse apenas a salvação, né, no sentido assim, Deus quer salvar os homens do mal, quer salvar os homens do pecado. Se o propósito fosse só esse, Jesus poderia ter descido na Terra sem precisar nascer como criança, sem precisar se desenvolver, sem passar pelas dores da vida, sem precisar padecer. Ele só viria, eu preciso morrer na cruz, então eu desço, morro na cruz, ressuscito, ou então nem precisava morrer, só venho, resolvo o problema e volto. Mas o fato de Deus se fazer homem e passar por todas as etapas da vida humana é uma forma de também se identificar com essa jornada do ser humano, né? Essa jornada de dor do ser humano, porque a dor do ser humano é a partir do nascimento. Não é quando vai acontecer uma coisa ruim só que a gente vai sofrer. Se a gente for fazer uma retrospectiva existencial, a primeira coisa que a gente faz quando nasce é chorar, né? A primeira coisa, se o bebê não chora, o médico bate na bunda do bebê. Hoje em dia diz que não pode bater na bunda do bebê mais, mas enfim, o bebê tem que chorar para que se entenda que ele então está vivo, né? Então a primeira experiência que a gente tem ao sair ali do útero é a dor, né? A gente já estreia no mundo sofrendo. E esse sofrimento, ele foi motivo de reflexão desde a primeira vez que se começou a discutir sobre existência, né? Qualquer tratado de tente explicar a existência humana, o mal, vulgo, sofrimento, sempre está lá. Os gnósticos, por exemplo, eles encontram explicações distintas do cristianismo. Né? O gnosticismo é muito parecido com o cristianismo, mas ele difere em como ele vê
a dor, como ele vê o mal, como ele entende o mal dentro do gnosticismo, ele não consegue, o gnóstico não consegue conceber a ideia de que um Deus bom poderia permitir ou causar o mal ou a dor. Então, é por isso que o gnóstico vai ver vai desenvolver a ideia de que o mundo, a matéria, o corpo são maus, né? As pessoas estão condenados porque foi feito por um demiurgo, ou seja, um deus que produz o mal, não um deus bom, que seria tipo o deus do Antigo Testamento, o deus do Novo Testamento. Eles fazem uma distinção entre um Deus do qual o cristianismo não faz. No cristianismo, Deus é Deus e o mal, ele é uma consequência da própria escolha do homem, né? Então, o cristianismo, esse autor aqui, ó, desse livro aqui, eu acho que é assim que fala o nome dele, Jorge Minois. Ele vai fazer toda essa evolução do pensamento do pecado original, né? Porque, segundo ele, o pecado original não foi pensado imediatamente, ele só foi pensado a partir de uma necessidade cristã de responder os gnósticos, que, então, não concebiam o fato de que um Deus bom pudesse permitir o mal. Então, existiam ali não só os gnósticos, mas várias outras crenças, né, que se desenvolveram para tentar explicar o porquê que existia a maldade. Então, por exemplo, em alguns livros apócrifos, a árvore do conhecimento do bem e do mal não é sobre o bem e o mal, mas sobre o sofrimento e a felicidade. Sobre sempre relacionando o mal à dor, ao sofrimento, e o bem à felicidade, à plenitude e tudo mais. E aí o cristianismo inova, trazendo então a explicação de que Deus é puro e santo e o mal é uma consequência da escolha humana e não de um Deus ruim, como os gnósticos acreditavam. Então, e a narrativa bíblica traz uma narrativa que vai contrastar com a narrativa gnóstica, né? Vai falar que tudo que Deus faz é bom, é isso que Gênesis fala, né? Deus criou e tudo que Deus cria, ele diz que ele vê que é bom. Assim como o próprio homem foi criado bom, né? O fato da queda entrar na humanidade, o mal, o sofrimento entrar na humanidade, não significa que a matéria do homem seja ruim, porque Deus diz que tudo que ele fez é bom, né? E o fato de que os gnósticos não conseguem conceber o fato de que a matéria seja boa, eles não aceitam, não acreditam, por exemplo, na encarnação de Cristo, porque um Deus bom jamais poderia encarnar numa matéria ruim. E aí se desenvolve todo o pensamento gnóstico e cristão dentro dessa discussão. Então, o apóstolo Paulo vai ser o primeiro a falar sobre o pecado original. Ele vai ser o primeiro a dizer, não, o mal não vem de Deus, ou o mal não vem de um demiurgo, de um Deus mau. O mal, na verdade, entra no mundo a partir do pecado, porque o homem escolhe, então, virar as costas para Deus, e ele escolhe, então, o sofrimento. E aí, na verdade, o homem, ao desobedecer, ele acredita que ele está. O homem, ao desobedecer, ele, na verdade, ele está acreditando que ele vai ser como Deus, né? A promessa da serpente é: e sereis como Deus. E ao desobedecer, Eva, na verdade, se depara com o fato de que, ao invés dela ser como Deus, se tornar como Deus, ela experimenta a dor, experimenta o sofrimento. Então, a lógica do sofrimento, a partir da visão de mundo cristã, a partir da narrativa bíblica, ela não antecede, o sofrimento não antecede a revolta. Porque o sofrimento é uma consequência da revolta. Se você me perguntar por que, afinal, o homem escolheu desobedecer, eu já não saberia te responder. Eu acho que a gente pode conjecturar inúmeras explicações do porquê que Eva e Adão pecaram. Eu acho que existem inúmeras correntes de discussão, de pensamento, que tentam
explicar o porquê que eles escolheram desobedecer ao invés de obedecer, e eu acho que ninguém nunca consegue explicar, porque se eles viviam num paraíso, ou seja, eles não conheciam a dor, eles não conheciam o sofrimento, eles não conheciam a infelicidade. Eles viviam num paraíso. Deus caminhava entre eles, ou seja, eles tinham acesso direto a Deus, né? E ainda assim, quando Deus diz, vocês podem comer de todas as árvores, menos da árvore que está no meio do jardim, menos do fruto do conhecimento do bem ou do mal. Em alguns apócrifos vai falar árvore da felicidade e da infelicidade, mas a gente fica com o que está na Bíblia, conhecimento do bem e do mal, né? Que, enfim, resumidamente é entre você saber o que é estar bem e o que é você estar mal, né? Quando você, se você para pensar o que é viver sem conhecer o bem e o mal, é meio que o estado de inocência da criança, né? Ela não tem muita noção das coisas, embora a criança desde pequenininha já saiba desobedecer, mas ela não tem aquela consciência, né? Ela não tem um senso ela não consegue pesar o que é o certo e o errado. Então, se a gente for tentar achar uma explicação para. Deixa eu coisar esses cachorros. Para. Se a gente for tentar achar uma explicação para do porquê que Eva, vivendo em um paraíso, optou por desobedecer, eu não sei dizer. Eu fico conjecturando, obviamente, e isso é uma heresia, porque é uma conjecturação da minha cabeça, uma heresias entre nós, é que eu sempre penso o seguinte, será que... E aí depois eu fui pesquisar e encontrei isso em alguns apócrifos, achei isso interessante. Que o fato de Eva ser capaz de gerar vida, será que isso não fez com que ela achasse que ela poderia... Porque, veja, Eva, diferente de Adão, ambos, Adão e Eva, refletem a imagem de Deus, é o que a Bíblia fala, né? Deus fez o homem e a mulher para refletir a sua imagem. Então, tanto o masculino quanto o feminino refletem o divino. Só que a mulher tem a capacidade de gerar uma vida, né? E de fazer outro semelhante. Né? Aquilo que o próprio Deus fez com Adão, ou seja, tirou de sua costela e fez outra pessoa, deu a Eva, então, a capacidade de gerar essa outra pessoa dentro de si. A única explicação plausível que eu chego ao fato de que o porquê que Eva teria, então, a ideia de ter preferido comer o fruto do que obedecer é o fato de que, quando a serpente diz a ela que ela pode ser como Deus, meu Deus, o que esse cachorro está comendo? Que ela pode ser como Deus? Por que ela achou que ela poderia ser como Deus? Entende? Não sei se vocês conseguem acompanhar meu raciocínio. Por que isso não passou na cabeça de Adão? Às vezes eu penso, por que não passou na cabeça de Adão que ele podia ser Deus? Porque talvez isso estivesse muito longe dele, o fato de gerar outra vida. Entende? Uma heresia particular, enfim. É a única explicação que eu acho, porque não consigo achar outra explicação do porquê que Eva achou que seria uma boa ideia. Vou comer o fruto. Deus falou que não é para comer, mas eu vou comer. E aí existe uma coisa interessante que existem 3 tipos de linguagem ali no Éden, né? A linguagem divina, que é a ordem que Deus dá, que é quando Deus também cria as coisas a partir da palavra, né? Haja luz, houve luz. Então Deus vai criando tudo a partir da palavra. Então existe a linguagem divina. Depois, o próprio Deus dá a linguagem humana, porque ele diz para Adão nomear os animais, certo? Então nós temos linguagem divina e linguagem humana. E provavelmente Adão e Eva deviam conversar, sei lá, não tem na Bíblia, mas eles deveriam falar, porque existia ali uma linguagem humana. E quando Deus faz Eva, a primeira coisa que Adão fala é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, ou seja, ele se reconhece nela. Nós temos ali, então, a linguagem divina e a linguagem humana. E o primeiro diálogo registrado na Bíblia é da serpente com Eva. Ou seja, nós temos mais uma linguagem, que é a linguagem diabólica. Então, porque se a serpente representa o maligno, né? Então, nós
e ela fala, o que é muito curioso, nós temos a terceira linguagem. Então, nós temos a linguagem divina, a linguagem humana e a linguagem maligna. Essa linguagem maligna, ela não chega simplesmente e diz, faça isso. Ela não tem o poder de ordenar. A linguagem diabólica, ela é dúbia. Ela impõe a dúvida, ela questiona. Isso é muito interessante, porque enquanto Deus ordena, Deus cria e ordena, né? Porque ele fala, haja e se faz. E ele dá ordem, estabelece ordem para que sejam obedecidas. E o homem, ele tem a capacidade criativa, né? A linguagem do homem, ela é criativa. Ele tem a capacidade de, através da sua linguagem, organizar, dar rumos, né? Ordem. Por quê? Porque se ele identifica que um cavalo é um cavalo, ele está colocando ordem. Um porco é um porco. Se um porco é diferente do cavalo e através da linguagem você diferencia isso, a linguagem humana tem o poder de colocar ordem, né? De trazer ordem ao caos. Gente, esses cachorros. Trazer ordem ao caos. Então, olha, eu espirro isso daqui na minha cachorra. Como é que é o nome? Citronela. Foi a adestradora que ensinou. Então, a linguagem maligna não tem poder de ordenar e também não tem poder de organizar. A linguagem diabólica, ela é dúbia, ela traz confusão, ela traz ponto de interrogação. Eu costumo dizer que ela é dialética, né? A linguagem maligna, ela é dialética, porque ela estabelece um diálogo a partir da negação, ela é uma dialética negativa. Ela estabelece um diálogo a partir da dúvida da negação. Minha irmã Viviane, ela sempre fala, é por isso que a língua da serpente, ela é aberta, né? André Surak que fez agora aquela língua nojenta. Mas faz sentido, né? Uma língua dupla. E quando a serpente questiona Eva, ela não vai trazendo ordem e nem dizendo faça isso, faça aquilo. Ela não tem poder de dar ordem. Ela não tem esse poder. E aí, o que Eva faz? Isso daí eu acho muito curioso, gente, porque Deus disse que não era para comer do fruto. Eva vai e diz, Deus disse que não é para comer e nem tocar. Ela aumenta. A linguagem, ela aumenta. Porque Deus não disse que não era para comer, para tocar, ele só falou não coma. E Eva diz, não pode comer e nem tocar. Quer dizer, ela aumenta, ela coloca uma gravidade a mais em cima de uma ordem estabelecida. E tudo indica que ela teme muito o resultado de comer o fruto, que é a morte. Porque ela diz, Deus disse que não é para comer nem para tocar, enfim, porque se comer e tocar, a gente pode morrer. Embora ela nem soubesse o que era morrer. Ela não conhecia a morte. Mas ela parecia temer aquilo. E a serpente diz, é certo que não morrerás. E ainda lança um sereis como Deus. Né? Tipo, agora, o que levou Eva a achar que realmente ela não ia morrer, ia ser como Deus, aí é um mistério. Mas aqui a gente chega num ponto que é o ponto que eu queria, que é o do sofrimento que vem a partir da desobediência. E aí então entra esse sofrimento. A Bíblia coloca a desobediência, né, o fato de burlar uma ordem, como uma rebelião, né? Ou seja, se existe uma ordem estabelecida e você subverte essa ordem, você está se rebelando àquela autoridade. Então, entende-se que a revolta, a partir da Bíblia, ela inaugura o sofrimento. Então, o sofrimento, ele é consequência da revolta. O homem, ou no caso Eva e depois Adão, porque Adão foi conivente e seguiu ali nessa desobediência. Então, essa inclinação a subverter ou a desafiar uma autoridade, que nós entendemos como revolta ou uma rebelião, ela é o que inaugura o sofrimento. A partir da concepção bíblica, essa é a lógica. O porquê, como eu disse, não faço ideia porque que Eva fez isso. Eu chuto que quando a serpente lança os sereis como Deus, para Eva faz mais sentido do que para Adão.
Porque Eva experimenta essa força criativa de gerar vida na própria carne. E veja que, quando ela fala, Deus diz que não é para tocar e nem não é para comer e nem para tocar, porque se tocar, é certo que morreremos. É como se ela temesse aquela morte, mesmo sem saber o que é a morte. Só que a partir do momento que ela se rebela, ela então conhece a morte, porque eles são expulsos, então o sofrimento já vai começar, eles são expulsos do paraíso, então vocês não podem mais viver sobre esse ambiente de estabilidade, então vocês vão enfrentar o mundo, né? E terão consequências. A consequência da mulher e do homem, ela é diferente, e aí parte para o fato de que eu acredito que quando a consequência do sofrimento feminino vem sobre o próprio corpo da mulher, no sentido de atingir diretamente a maternidade, eu acho que responde essa inclinação feminina de achar que, por ter essa força geradora, pode ser Deus. Porque a consequência vai direto na maternidade. Ela atinge direto essa capacidade da mulher de força criadora, de vida, né, de trazer vida, que remete diretamente ao divino. E junto com isso, o sofrimento da mulher, ele vem com a carga da morte. Porque cada vez que a mulher passa por uma gestação, ela está em um estado grave. É uma gravidez, né? É um estado grave. Porque ela passa a ter que demorar nesse processo. Entende-se que, antes do pecado, isso era mais rápido, era mais simples. É isso que dá a entender. Ou seja, a consequência da revolta feminina é um sofrimento e uma angústia ligados justamente àquilo que mais aproxima a mulher do divino, que é a capacidade de gerar vida. E quando a mulher passa pelo parto, ela se depara com aquilo que ela mais temia, a morte. É como se fosse uma lembrança contínua de que aquilo que ela mais temia e achou que podia superar em si mesma, então ela vai estar exposta a essa limitação constantemente dentro da sua capacidade que mais a aproxima do divino. É como se fosse uma lembrança para a mulher de que o fato dela ter a capacidade de gerar vida não lhe dá a possibilidade de transcender a si mesma. Isso vem de Deus. Ou seja, você é condicionada, você é limitada, e isso não te faz divina. E por conta da sua rebeldia, além de tudo, isso te coloca diante da morte, consequentemente, cada vez que você gera uma vida. Esse é o raciocínio que eu faço, né? Posso estar enganada, pode ser uma ótima heresia, mas esse é o raciocínio que eu consigo fazer dentro disso. O homem vai experimentar o sofrimento no trabalho, no suor do seu trabalho. No suor do seu trabalho, então, você comerá. Então, o homem, ele vai sofrer para subsistir. Né? É um sofrimento contínuo, embora esse susto da morte não esteja tão ligado à vivência do homem. Embora ele esteja correndo risco constantemente de morrer, é como se ele não estivesse sendo colocado diante da morte com a mesma força que a mulher é colocada. Então, são sofrimentos distintos, né? Sofrimentos se apresentam de formas distintas. Mas tem um outro ponto na consequência que a mulher experimenta que pouco a gente fala. Isso eu acho interessante. Que é o fato de que, além da mulher lidar com a consequência da dor da maternidade, que é uma dor que ela sofre no corpo, e é uma dor que faz ela lembrar de que ela não pode ser como Deus, ainda que ela tenha capacidade de gerar vida, ela não pode ser como Deus, porque está sendo colocada diante da morte cada vez que ela traz vida ao mundo, é o fato de que ela também é colocada para
o seu amor, a Bíblia fala, o seu amor será para o seu marido. O seu amor será para o seu marido e ele a dominará. A gente quase não fala sobre isso. As pessoas quase, quando vai falar sobre o sofrimento da mulher, quase não se fala sobre o fato de que, além do sofrimento materno, a consequência é de que a mulher terá uma dependência emocional do homem maior do que o homem tem dela. Quase não se fala sobre isso. E isso é terrível, né? Porque fala, o seu amor será para o seu esposo e ele te dominará. Não, não é que Deus está dizendo que para o homem dominar a mulher. Tem gente que entende isso errado. Deus está só constatando aquilo que pode acontecer. Você será dependente emocional do homem e ele, através disso, te dominará. Ele pode te dominar por isso. Né? Então, essa consequência, eu acho que é pouco discutida, mas ela é um dos pontos que o feminismo mais trabalha, que é essa emancipação emocional da mulher em relação ao homem. Mas, ao mesmo tempo, é uma consequência da qual dificilmente ela consegue se livrar pelas próprias forças, no sentido de que a mulher sempre vai ser mais sentimental do que o homem. Tem uma estatística que mostra, inclusive, que agora, né, na terceira mulher, digamos assim, essa mulher que já é essa mulher emancipada, essa mulher fruto da modernidade, essa mulher pós-feminismo, enfim, que mesmo com todas as conquistas, as liberdades, as estabilidades financeiras e tudo mais, essa mulher livre, ainda assim, ela parece buscar em relacionamentos uma completude. E o maior índice de quem pede o divórcio geralmente são as mulheres, porque elas não se sentem satisfeitas dentro de uma relação que não esteja suprindo o seu emocional ao ponto de que ela, de fato, se sinta completa, digamos assim. Então, a mulher sempre é aquela que vai pedir o divórcio. E, consequentemente, essa mulher divorciada muitas vezes prefere ficar sozinha do que se envolver em outro relacionamento. Porque é como se ela já tivesse constatado o fato de que não existe um relacionamento que vai me suprir. Então, ela prefere ficar sozinha do que estar numa relação que não lhe completa. E o homem, pelo contrário, assim que ele separa, ele automaticamente já vai procurar uma nova relação. Porque para ele, o fato de ossos dos meus ossos, carne da minha carne, no sentido de se reconhecer no outro, no sentido de ter uma companhia, né, ter essa alteridade na mulher ali, para o homem ele faz muito mais sentido do que viver um romance, por exemplo. Entende? De construir um romance. Por isso que o conto de fada faz mais sentido na cabeça das mulheres do que na cabeça dos homens, né? As mulheres, elas vão... e pode ver que a maioria dos filmes, das séries, elas sempre são dramas românticos que envolvem as mulheres. Dificilmente você vai ter um drama romântico em que o protagonista é o homem, geralmente é a mulher. Ela acaba, muitas vezes, preferindo ficar sozinha do que num relacionamento que não a satisfaz. Então, enquanto ela também não entende essa questão de que não vai se satisfazer num relacionamento, nenhum relacionamento vai ser suficiente para ela. Né? Porque, e muitas, infelizmente, nos extremos, vão acabar sendo dominadas por homens que vão aproveitar dessa dependência emocional e dominar essas mulheres. Então, assim, é bem interessante observar que, desde os primórdios bíblicos até os dias de hoje, o sofrimento feminino está ligado às consequências da queda. A maternidade traz dor, a maternidade mexe com o emocional, com o psicológico, o próprio corpo da mulher. Você vê que o movimento feminista busca sempre o quê? Rejeitar a maternidade. Então, fugir dessa consequência é também uma forma de evitar o próprio sofrimento, né, da mulher. E quando a mulher não olha com o lado de rejeição da maternidade, muitas vezes ela olha pelo lado esse lado de sacralidade da maternidade. Ou ela sacraliza fora de Cristo, né, gente? Quando a gente está falando aqui, a gente está falando tudo isso quando a pessoa não está conectada à cruz, né? O homem solto no mundo. Então, ela ou vai sacralizar essa maternidade, ou ela vai demonizar. Então, ou ela vai evitar, ou ela vai
tratar com essa maternidade ainda remetendo ao Éden, né? Naquela eu posso ser Deus, né? Muitas mães se sentem deusas, verdadeiras deusas, né? Porque são mães, né? Então a gente vê que existe aí essa dinâmica. Aí uma coisa que é interessante da gente observar é que o sofrimento na antiguidade ele era visto ou como algo comum da vida, né? Faz parte da vida natural, que a mulher vai parir, vai ter filho, vai sofrer, e o homem vai trabalhar, enfim, tem até os mitos gregos, né? De empurrar a pedra lá em cima, a pedra cai, ele vai de novo, empurra a pedra lá para cima, essa pedra vai rolar, a pessoa é condenada a vida inteira a isso, né? O sofrimento do trabalho no homem. Então você vê que antigamente o sofrimento ele era entendido como parte da vida. Aí tem esse Charles Taylor, ele vai falar que a partir da modernidade o sofrimento passa a ser visto de uma outra forma. Aí o que acontece? O sofrimento começa a ser visto não como consequência da queda, mas como opressão. O fato é que antes do iluminismo e do romantismo, porque a gente esquece um pouco do romantismo, né? O iluminismo era um movimento racionalista. Por conta desse racionalismo que negava todo e qualquer tipo de sensibilidade, de espiritualidade, surge um movimento de resposta que é o romantismo, ou seja, um resgate da sensibilidade, um resgate da espiritualidade, do místico, mas ambos desconectados da narrativa cristã, ambos movimentos seculares. Até o iluminismo e a era romântica, existiam dois grandes modelos, né, que serviam como referência de sofrimento, que era o Prometeu, que era um mito grego, e Cristo. Prometeu era a figura do herói rebelde, né, que sofre porque desafiou os deuses para beneficiar a humanidade. Ele roubou o fogo divino e foi punido. Vou fazer um resuminho aqui, né? Resumidamente, o mito do roubo do fogo, né, de Prometeu, era que Prometeu e seu irmão Epimeteu, eles foram encarregados de criar os seres vivos. Mitologia grega, tá, gente? Epimeteu distribuiu dons aos animais, força, velocidade, asas, mas quando chegou a vez dos humanos, não restava nada. Eu acho muito engraçado essas mitologias, porque eles sempre vão tentando explicar a vida humana, né? Ou seja, o homem desde sempre cria mitos, histórias, símbolos para ele tentar se entender no mundo. Então, para compensar, né, que para os humanos não restou nada, Prometeu roubou o fogo dos deuses, que era o símbolo do conhecimento, da técnica, da civilização, e entregou para a humanidade. Esse ato teria desafiado Zeus, que queria manter os humanos em estados de ignorância e submissão. Então vem a punição. Aqui é uma explicação grega para o sofrimento humano. Aí vem a punição cruel para Prometeu. Como castigo, Deus ordenou que Prometeu fosse acorrentado no alto do monte. Então, todos os dias, uma águia vinha devorar o fígado de Prometeu. Coisa horrível. Que se regenerava de noite, tornando o sofrimento eterno e cíclico. Ou seja, toda noite, Prometeu tinha o fígado regenerado e no outro dia vinha uma águia e devorava o seu fígado. Que coisa horrível, né, gente? Pensa que coisa horrorosa. Enfim, Prometeu só foi libertado muito tempo depois por Hércules. Então, o que o mito de Prometeu nos traz? Uma explicação do sofrimento humano, digamos, né? Então, até o iluminismo, tanto Prometeu quanto Cristo eram vistos como as duas figuras de sofrimento humano. Digamos que dois símbolos de maior sofrimento que as pessoas conheciam até a era iluminista eram o próprio Cristo, que tinha toda a sua paixão de Cristo ali, o sofrimento, através da morte, então veio a redenção, e através do sofrimento de Cristo nós fomos salvos, depois Cristo ressuscita, enfim. O sofrimento de Cristo era visto como um símbolo, né, de redenção, e o sofrimento de Prometeu era uma explicação de que o sofrimento nunca acaba, ele é cíclico. Então, essas duas figuras, até a era iluminista e a era moderna, a era romântica, que é a era moderna, eram os símbolos ali, né? Então, o sofrimento era consequência da rebeldia, no caso de Prometeu,
e de um ato de transgressão, né? Prometeu foi rebelde com Zeus, roubando o fogo para dar então para a humanidade. E Cristo, pelo contrário, ele não era uma figura de rebelde, ele era uma figura de obediência. Então nós tínhamos aí dois contrastes, né? Prometeu como rebelde transgressor e Cristo como obediente até a morte. Ovelha, o símbolo da ovelha, né? Obediente. A dor não é injustiça pura, é castigo por ter ultrapassado limites sagrados. Né? A dor Prometeu era vista assim, e a dor do pecado também era vista assim. Cristo é o inocente que sofre, diferente de Prometeu, que era rebelde, Cristo era o inocente que sofre para então pagar a dívida de todos nós que também éramos rebeldes e transgressores, né? Então, culturalmente, esse mito ensinava que desafiar a ordem divina traz consequência, mesmo que a causa pareça nobre. Então, Prometeu, por mais que fosse diferente da figura de Cristo, a rebeldia dele conversava com a rebeldia do homem, né? Que desafiou Deus e colheu a consequência. A figura de Cristo é justa, que sofre voluntariamente para salvar nós que éramos rebeldes, né? Somos rebeldes. Então, o sofrimento dentro do cristianismo, diferente do mito grego, ele é a consequência do amor redentor e submissão à vontade do Pai. Então, Cristo dá um novo significado para o sofrimento quando ele se voluntaria para sofrer a nossa dor, né? E oferecer redenção. Então, a dor, a partir do cristianismo, embora causada pela injustiça humana, ou seja, pela rebeldia do homem, ela é assumida como parte de um plano maior. Então, veja, enquanto no mito grego tinha-se a ideia dessa rebeldia, dessa transgressão, né, desse castigo cíclico pela rebeldia e transgressão, sem nenhuma possibilidade de encontrar uma solução para essa dor, no cristianismo, embora houvesse rebeldia do homem, embora viesse a desobediência desencadear o sofrimento, havia uma solução. Cristo, como o inocente que se voluntaria para sofrer e então trazer ressignificar o sofrimento. Então a resposta do cristianismo não é revolta, mas reconciliação e esperança escatológica, porque então nós somos inseridos dentro de uma história que será consumada, né? Então nosso sofrimento na Terra passa a ter uma outra visão. Só que até a modernidade, esses dois modelos faziam sentido. Nessa visão pré-moderna, ou seja, nessa visão que a gente desenrolou até aqui, o sofrimento ele não era entendido como um escândalo intolerável que precisa ser eliminado a qualquer custo. Por quê? Porque era entendido como parte da vida. Ou seja, pela rebelião de Prometeu, que desafiou os deuses e estava condenado a sofrer eternamente, sem nenhuma solução, ou através da rebelião do homem no cristianismo, que em Cristo encontra um novo significado para essa dor. Ou seja, existia ali uma explicação para o sofrimento. Um não tinha redenção, mas fazia parte da vida. O outro tinha redenção e podia ser ressignificado. Então, esse é o ambiente pré-moderno, pré-romântico, pré-iluminista, né? No modelo de Prometeu, a dor é um lembrete dos limites da criatura diante de Deus. No modelo de Cristo, a dor é a oportunidade de redenção e comunhão com Deus. Isso fazia com que, mesmo em casos de injustiça, a resposta cultural predominante, ou seja, o espírito da época ali, né, não fosse uma revolta imediata. Ou seja, o sofrimento pré-moderno, ele não despertava no homem uma revolta imediata. Ai, tá sofrendo, nossa, que absurdo, então vou me rebelar. Não, era visto, era interpretado a partir da moral espiritual. Então, o sofrimento, antes da modernidade, tinha essa concepção. Ele não era um gatilho para a revolta. Por quê? Porque entendia-se que ele era consequência de uma revolta primordial.
O homem já havia se rebelado, por isso ele sofre. Olha que interessante essa virada que dá na vida moderna com o iluminismo e o romantismo. Então, os dois modelos pré-modernos, Prometeu e Cristo, a partir do iluminismo e do romantismo, eles são reinterpretados. Olha que louco isso, gente. Prometeu deixa de ser um rebelde punido e passa a ser um herói revolucionário. Veja como muda. Quer dizer, se na antiguidade Prometeu ter desafiado Deus havia desencadeado um sofrimento justo, a partir da modernidade, a revolta dele contra a divindade, na verdade, era um ato revolucionário. Era uma forma dele tentar superar uma autoridade. Então, ele era visto como alguém que desafiava um opressor. A divindade era o opressor e Prometeu, então, um revolucionário. Tanto o Goethe quanto o Shelley fazem essa reinterpretação no século XIX, né? A partir de romances, né? Goethe, Shelley, Mary Shelley, depois que escreveu o Frankenstein, né? Franklin, falei Franklin, Frankenstein, ela escreve depois. Então, Cristo, nesse contexto também moderno, ele deixa de ser visto como Salvador, que assume o sofrimento e passa a ser interpretado em alguns círculos como símbolo de resistência contra a opressão romana. Então, hoje em dia, vocês já ouviram, né? Progressista falando que Cristo é um modelo que desafiou a opressão romana, Cristo é um mártir revolucionário. Veja, ele não é visto mais como ele não é visto mais como o salvador que assume o sofrimento humano e supera esse sofrimento. Ele é visto, então, como um símbolo de resistência contra a opressão. Quer dizer, Cristo foi crucificado não pelos meus pecados, não porque ele sofreu a minha dor, para ressignificar a dor, mas porque ele desafiou o governo. E por desafiar um governo opressor, então ele se torna um mártir revolucionário. Veja como a lógica vai mudando. O sofrimento não está sendo mais visto como uma consequência da revolta, mas a causa do homem se rebelar. Porque eu sofro, eu me revolto. E não mais eu sofro porque eu me revoltei. Então, existe essa virada de chave. Então, essa reinterpretação, ela apaga o sentido transcendente, né, do sofrimento e transforma o sofrimento do inocente em motor de revolta, não de reconciliação. É assim que o feminismo, por exemplo, e outros movimentos sociais modernos, eles vão se apropriar dessa lógica, né? O homem passa a se ver como inocente. E por ser inocente, aí entra também a interpretação de Rousseau, né? O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Então, se o homem é bom, ele não tem culpa. O Francis Schaeffer fala muito disso, né? Que a modernidade foi apagado da modernidade, da consciência humana, a culpa moral do homem. O homem não se sente culpado moralmente perante nada, porque Deus não é visto como um ser puro, soberano, que ordena e cria. Deus é visto como um opressor, que oprime e julga. Então, o homem não se vê culpado moralmente perante Deus. Então, o sofrimento perde o sentido. Porque se o homem é um ser inocente, ele não fez nada, ele não merece sofrer. Então, se o sofrimento não faz parte da vida humana, se ele não tem um significado dentro da trajetória da humanidade, quando eu experimento sofrimento, na verdade, estou sendo injustiçado. Estou sendo injustiçado por quem? Se não é por Deus, vai ser pelas estruturas. Então, começa a se inverter essa lógica de sofrimento, e o sofrimento começa a ser, então, visto como uma injustiça ou das divindades, ou do Deus, né, de um Deus soberano, ou então Deus começa a ser visto como um Deus mau. Retorna aquele pensamento gnóstico lá do início, que os homens não concebiam o fato de que um Deus bom poderia, então, permitir sofrimento. Somente um Deus mau poderia permitir sofrimento, né? Então, o sofrimento passa a ser não mais consequência da revolta,
mas um motivo para o homem se rebelar. Eu me rebelo porque eu sofro. E não eu sofro porque eu me rebelei. Entende? A culpa moral foi extinta da consciência humana. No século XIX, a culpa de Prometeu, né, dele ter desafiado os deuses e ter pegado o fogo para dar para a humanidade, ela é apagada, né? Então ele é exaltado como herói moral. Como eu falei, a culpa moral, mesmo entre o pensamento filosófico clássico, ela existia, né? Mas na modernidade essa culpa moral ela é extinta e o rebelde é o herói moral. Então a revolta é vista como é visto como um ato justo e heróico, não mais como o princípio das dores ou a causa do sofrimento. Então o sofrimento ele passa a ser visto como injusto, né? Injusto e apenas um Deus tirano poderia então causar injustiça e dor. Então a revolta, ela é colocada dentro de um contexto em que o homem se rebela para ser livre. A revolta, então, é caminho de liberdade, não mais caminho de queda. Olha como isso é curioso, né? No século XIX, alguns escritores românticos, eles vão descrever Jesus como o maior entre os mártires da liberdade, mas não uma liberdade espiritual, não uma liberdade transcendente, uma liberdade da tirania do império. Nossa, hoje é muito comum hoje você vê saindo da boca de muitas progressistas falando que Jesus foi um grande revolucionário, Jesus foi um morto político. Jesus não é visto mais como salvador, um sofredor voluntário para, então, ressignificar o sofrimento humano. Não, porque se o sofrimento humano é injusto, Cristo não faz sentido Cristo morrer por pessoas que não fizeram mal. O Tiago Cavaco fala isso, que muito antes das pessoas perderem o interesse por Cristo, elas perderam a consciência da queda, do pecado. Porque para uma geração que não tem consciência de que é má, de que peca, de que o mal está nela e não nas estruturas, um salvador não faz sentido. Você salvo do que se eu sou bom? Do que eu vou ser salvo se eu sou bom? Veja que as pessoas elas gostam de Jesus hoje em dia como amigo. Ah, Jesus é muito legal. Você já estava vendo o Carlinhos Maia falando isso. Ah, as pessoas gostam muito de pôr Jesus numa caixa, né? Mas existem várias linguagens. São várias narrativas. As pessoas que gostam de colocar Jesus numa caixa. Por quê? Porque Jesus passou a ser, gente, um souvenir. Ele é só um Gandhi. Ele é um cara legal. Sabe? É um chaveiro. Jesus foi um cara bacana. Por quê? Porque se eu não entendo que eu tenho culpa moral, se eu não entendo que o sofrimento da humanidade, o meu, o seu, o sofrimento, o mal da terra, ele é consequência da minha culpa moral, se eu não compreendo isso, eu jamais vou entender a gravidade na qual a humanidade está inserida. Porque se a humanidade não tem culpa moral, ela não precisa ser salva. Na verdade, o mal ele precisa ser extinto através do quê? Revoluções, através da minha revolta. A minha revolta pode então gerar um movimento capaz de purificar a terra. Veja como a revolta ela passa a ter uma outra abordagem, um outro significado a partir da era moderna. E junto com a ressignificação do sofrimento vem a ressignificação da revolta. Por quê? Porque a revolta passa a ser justa. Ela não é vista mais como um estado que te afasta de Deus. Ela é vista como um meio que te traz liberdade. Eu acho isso muito pesado, sabe? Porque a maneira com que nós somos moldados, né? Pelo tempo em que pela história que o tempo que nós vivemos conta, ela é muito forte, né? A nossa identidade, ela pode ser
moldada a partir das narrativas que a nossa era conta. E se nós nos desconectarmos da narrativa bíblica para nos conectar ao tempo mecânico ao qual nós estamos inseridos, que vai trazer uma narrativa, que vai construir uma identidade diferente, nós corremos o risco de deixar de nos entender como culpados. E se nós não somos culpados, nós não precisamos de salvação. Se nós não precisamos de salvação, nós não precisamos de redenção, nós não precisamos de Cristo. Mas aí que entra a questão, como lidar com o sofrimento quando eu me vejo como inocente? Né? Se eu sou inocente e sofro, existe um Deus injusto? Olha o balaio de gato que a modernidade colocou os homens, né? Então, esse Cristo que é apenas histórico, não é Deus encarnado, esse Cristo apenas simbólico que a modernidade enxerga, ele se aproxima do próprio Prometeu. Ele vai se aproximar do próprio Prometeu. Alguém que sofre por ousar enfrentar o poder e trazer luz, conhecimento, liberdade aos homens, né? Então, Jesus só queria fazer o bem e foi morto, né? Assim que as pessoas veem Jesus. Tanto é que as pessoas gostam muito daquela passagem que é só quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Mas vai e não peques mais, ninguém. Porque pecado não faz sentido dentro da concepção do homem moderno. Então, essa fusão simbólica de Cristo com Prometeu, ela vai ocorrer a partir do iluminismo e do romantismo. Então, no imaginário moderno, esses dois arquétipos estão fundidos, né? Cristo e Prometeu. O rebelde Prometeu recebe a aura moral do justo inocente, Cristo. O justo inocente Cristo recebe o papel revolucionário do rebelde Prometeu. O resultado é uma figura híbrida. O inocente sofredor que legitima a revolta contra a ordem. Então, essa ideia de que o inocente sofredor vai legitimar a revolta contra a ordem, ela é uma concepção moderna, uma concepção da fusão entre o arquétipo de um Cristo inocente com o rebelde Prometeu. Então, esse resultado é essa figura híbrida, né? O inocente sofredor que legitima a revolta contra a ordem. Então, essa fusão, ela tira o sofrimento do campo da providência divina, ou seja, o sofrimento ele é desassociado do seu significado e é colocado no campo da ação humana e transformação social. Né? Então, os homens modernos acreditam que podem extinguir o sofrimento da Terra a partir da revolta. É por isso que a modernidade experimentou as grandes erupções revolucionárias, né? A revolução das massas, nós assistimos essas revoluções e ainda estamos assistindo, porque o homem moderno acredita que pode transformar a sociedade ao ponto dela não experimentar o sofrimento. Então, essa figura de Cristo e Prometeu, ela vai ser, ainda que não explicitamente, encontrada nos discursos políticos e sociais, né? Especialmente no século XIX, que é onde esse movimento romântico vai fazer esse trabalho aí de mudar essa concepção. Por exemplo, o operário explorado é o inocente, né? Como Cristo, e rebelde como Prometeu. O marxismo escolhe aí o operário explorado como o inocente, né? Mas ele é praticamente um Cristo. Mas por quê? Porque ele está sofrendo de forma inocente, mas ele pode se rebelar como Prometeu para então encontrar a liberdade. Então, a revolta é justificada a partir da concepção de que o operário é um Cristo. Ou seja, está sofrendo sem merecer. O povo colonizado, por exemplo, um povo puro que foi contaminado, né? É oprimido por um colonizador. Do mesmo modo, aquele povo colonizado é visto como inocente e pode se rebelar, é visto como Prometeu. A mulher, claro, né, não podia ficar de fora.
a mulher no discurso feminista é apresentada como uma figura que é inocente, né? Ela é naturalmente virtuosa. A partir de Rousseau, você tem essa narrativa que a mulher é naturalmente inocente, virtuosa. Ou seja, ela é um Cristo inocente, mas ela é oprimida, ela sofre. Né? E se ela sofre, ela precisa então se rebelar. Ela precisa ser o Prometeu rebelde. Assim, o feminismo vai herdar esse arquétipo duplo, né, da mulher Marte e insurgente. Então, você vê que todos os movimentos modernos, né, de revolta, eles vêm sendo moldados por essa mudança de pensamento em relação ao sofrimento. O sofrimento não é consequência da rebeldia humana, ele é um mal que precisa ser enfrentado a partir da rebeldia. Então, a revolta extingue o sofrimento e não causa ele. Então, uma coisa interessante deixa eu achar aqui que eu escrevi, que eu quero compartilhar com vocês. A ideia de que a figura inocente gera uma revolta, o homem se revolta contra injustiça, é uma ideia moderna. Porque se de fato o homem se revoltasse diante do inocente, como a modernidade passou a acreditar, Cristo jamais teria sido crucificado, né? A multidão jamais teria gritado solta Barrabás para que Cristo morresse. Então, a revolta reinterpretada a partir dessa visão de que a revolta surge a partir do sofrimento do inocente, ela é baseada nesse pensamento. Porque os movimentos de revolta moderna surgem a partir dessa concepção de inocência humana. O homem se rebela contra a injustiça que sofre. Mas, na verdade, é um sinal de que o homem moderno esqueceu-se da culpa moral. Porque na antiguidade, o homem medieval se entendia como parte de um plano cósmico ou de uma escatologia bíblica, onde o sofrimento era consequência da própria vivência, da existência humana. O cristianismo ressignifica esse sofrimento, fazendo com que o inocente, o próprio Deus, em inocência, sofresse a dor, para que então os homens culpados pudessem ter perdão. A modernidade se vê como inocente e justifica sua revolta. Então, o sofrimento, se não for entendido dentro de um sentido, e aí na próxima aula a gente vai entrar no assunto desse livro do mês, o sofrimento, se ele não for visto dentro de um sentido, ele vai gerar revolta. Por quê? O homem vai se ver como inocente. E vendo-se como inocente, vai eleger um culpado. Por que Viktor Frankl não se revoltou diante de um sofrimento tão absurdo? Porque ele tinha no que pensar e encontrar um sentido, né? Ele buscou sentido em meio à sua dor. Não como o homem moderno, né? Embora ele fosse um homem moderno. Mas você vê, o fato dele ser judeu tem, né, um peso grande nisso, porque essa bagagem simbólica do judaísmo tem força, né? Essa narrativa hebraica, né, de criação, de propósito, de aliança. Embora eles não acreditem no Cristo Redentor, eles têm uma concepção de existência muito enraizada nessa escrita hebraica. Tem um significado de existência. E o fato de que os homens modernos acham justo se rebelar, acham que através da revolta vão encontrar redenção, é porque eles estão desconectados do verdadeiro sentido da própria existência, que é encontrar plenitude em Deus, é reencontrar-se com esse princípio último criador, que é Deus. Os gregos antigamente, os neoplatônicos, eles tinham uma concepção curiosa, eles acreditavam que existia um uno do qual a matéria se distanciava e se fragmentava quando experimentava o mundo físico, né? E que a alma vivia buscando, durante toda a sua vida, deixar de ser fragmentada e retornar para esse uno para se encontrar completa novamente. Né? O cristianismo ressignifica isso. No século IX, com Erígena,
que ele vai fazer esse raciocínio mais ou menos parecido com o neoplatonismo, de que o princípio último é Deus. O homem, na queda, se fragmenta e só pode se reencontrar retornando a Deus. E esse retorno até Deus tem que passar por Cristo. Então, quando o homem, olha que interessante, quando o homem deixa de se ver como inocente, assume sua culpa moral, ele começa a entender o sofrimento como consequência da sua culpa moral, e automaticamente ele busca o inocente, que foi o único que sofreu de forma injusta. Então ele reconhece essa injustiça que ele mesmo causou por conta da sua culpa moral e busca, através desse inocente, se reconectar com Deus, para que ele deixe de ser fragmentado, para que ele deixe de ser alguém perdido nesse mundo que é contingente, né? Nesse mundo que é propício à dor, propício ao sofrimento. Então, gente, eu acho que, resumidamente, falei bastante. Resumidamente é isso. Não sei se deu para vocês compreenderem, espero que sim. Mas na próxima aula a gente vai entrar com tudo no assunto do livro mesmo. Eu achei que valia a pena fazer esse raciocínio sobre isso. A forma com que nós entendemos o sofrimento, a forma com que a modernidade passou a ressignificar o sofrimento e a revolta, para que a gente entenda em qual narrativa nós precisamos estar conectados, para que nós possamos nos ver a partir dessa temporalidade que nós compartilhamos. A gente precisa compartilhar a temporalidade escatológica, que é a temporalidade bíblica, não a temporalidade mecânica do relógio, que nos coloca dentro de uma narrativa que nos distancia da nossa identidade, da identidade para a qual nós fomos criados. Então, era isso. Na próxima aula, então, nós falamos sobre isso.